Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Em Dourados, produtores se unem para fortalecer a prática do plantio direto. Do campo ao futuro, alunos criam robôs que ajudam na agricultura em Dourados. No bate-papo com o produtor, vamos analisar o aumento de mais de 400% nos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais. E mais, conheça a pesquisadora Tarsila Silva, cientista que fez da piscicultura sustentável seu propósito de vida. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. A gente começa o Semear MS de hoje falando sobre o sistema plantio direto, que é uma das principais práticas de conservação do solo e da água na agricultura brasileira. Em Dourados, produtores se unem para incentivar esse modelo de cultivo que tem garantido mais produtividade e sustentabilidade no campo. Veja na reportagem. A palhada, formada pelos restos das culturas anteriores e pelas plantas de cobertura, é fundamental para o sistema plantio direto ou SPD. Nesse modelo, a semeadura é feita diretamente sobre esses resíduos, que protegem o solo e contribuem para a reposição de nutrientes. O nome Sistema Plantio Direto se refere a um conjunto de práticas, de operações, de métodos de produzir, né? Ele tem alguns fundamentos. Por exemplo, não se revolve o solo, é um dos principais fundamentos. O solo deverá estar sempre coberto, protegido, seja por palha, seja por plantas vivas, sempre protegido do sol, da chuva. E, por fim, um sistema que tenha diversificação de espécies. Rotação de culturas é a forma ideal, né? Então, esse conjunto de fundamentos que sustentam o sistema plantio direto. No SPD, a plantadeira deposita sementes no solo com o mínimo de revolvimento possível, sem a necessidade de aração ou gradagem. Esse sistema de produção, que é um sistema conservacionista, é um sistema de produção que diminui os riscos de perdas por ocorrências de veranicos, de falta de chuva. É um sistema que protege o solo, então não há erosão. Isso é fundamental, nós não podemos perder solo, nós não podemos perder água, né? A chuva é tão bem-vinda, né? E muitas vezes o produtor acaba perdendo porque essa água da chuva não fica armazenada no solo. O sistema plantio direto contribui muito para isso acontecer. Então o solo fica, é um reservatório de água que disponibiliza para as plantas. A importância do plantio direto é reconhecida por lei desde 2023. A Lei 14.609 estimula o uso do sistema em todo o país. E aqui em Dourados, o grupo Plantio na Palha, formado por mais de 300 produtores, trabalha para fortalecer essa prática no campo. E ele nasceu da necessidade da troca de informações técnicas. Quando o plantio direto iniciou, o produtor não tinha vamos dizer assim, esse pacote tecnológico pronto. Então, havia a necessidade de troca de informações, visita no produtor, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que deu certo, o que deu errado. E o GPP nasceu nessa época e até hoje a gente divulga as tecnologias que dão certo para o produtor rural. Com mais de 30 anos de experiência, o presidente do grupo destaca os principais benefícios do sistema. Um modelo que vem incorporando novas tecnologias e gerando economia para o produtor rural. Então hoje não, hoje racionalizou as operações. A gente fala o seguinte, um trator trabalha no plantio de soja 200 horas por safra na hora de plantar, no máximo 300 horas. Então você veja bem quanto que economiza, né, de CO2, que esse petróleo que é queimado aí, né,
que isso vem tudo em benefício para o produtor, que hoje a máquina é muito cara, entendeu? Então, plantio direto foi uma bênção. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. Nos dias 10 e 11 de novembro, em Fortaleza, acontece a 7ª etapa da Expo-S, parte do Circuito Nacional da Raça Jersey. Uma oportunidade imperdível para os apaixonados pela raça Jersey acompanharem de perto os julgamentos e celebrarem a qualidade genética do rebanho brasileiro. Participe e prestigie esse grande encontro da pecuária leiteira. De 11 a 14 de novembro, Natal receberá a FENACAN 25, o maior encontro da aquicultura e carnicicultura da América Latina. O evento acontecerá no Centro de Convenções de Natal, reunindo grandes nomes, palestras internacionais e oportunidades de negócio. Mais do que uma feira, a FENACAN é um verdadeiro epicentro de inovação, conhecimento e sustentabilidade, impulsionando a cadeia produtiva da aquicultura brasileira. De 16 a 18 de novembro, Olinda receberá a Feira Petinor, no Centro de Convenções de Pernambuco. Desde 2012, o evento é referência no setor pet veterinário do Norte e Nordeste, reunindo profissionais, empresas, estudantes em um ambiente de conhecimento e negócios. Além de congressos, cursos técnicos e palestras, a feira promove conexões entre os principais players do mercado, fortalecendo o empreendedorismo e a inovação no segmento. De 17 a 19 de novembro, São Paulo receberá a AV Summit e AV Expo 2025. O evento reunirá líderes especialistas do setor avícola. Com palestras, workshops e feira de negócios, a programação promete insights e oportunidades. Um encontro imperdível para quem busca inovação e conexão no mercado avícola. No próximo bloco, você confere. Do campo ao futuro, alunos criam robôs que ajudam na agricultura em Dourados. E mais, conheça a pesquisadora Tarsila Silva, cientista que fez da piscicultura sustentável seu propósito de vida. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta e dessa vez o assunto é tecnologia. Em Dourados, alunos criam robôs com funções agrícolas, como colheitadeiras e tratores. O projeto inovador em escola agrotécnica já rendeu até premiações. O ensino de robótica tem a finalidade de preparar os jovens para um agro mais moderno, automatizado e sustentável. O agro está cada vez mais tecnológico e modernizado. Na Escola Agrotécnica Padre André Capelli, em Dourados, os alunos unem tecnologia ao campo desde o 6º ano por meio das aulas de robótica. Este é o professor Cícero, idealizador do projeto. Ele ensina mais de 140 estudantes a construir robôs de forma responsável e divertida. Vamos tentar trazer, né, essa questão do agro, né, do maquinário, né, trazer essa questão do como que dá essas tecnologias, né, e a gente tentar fazer os protótipos, né, e deu certo, né, com a ajuda, claro, deles, né, eles, né, não o professor propondo, a gente vai fazer desse jeito, não, a gente vai melhorar isso, né, e a gente foi, né, vem melhorando dia a dia, né, vem organizando da melhor forma possível. No campo, os
Os maquinários são imponentes e facilitam o trabalho do produtor. Na sala de robótica, esses equipamentos ganham versão em miniatura, que ajuda os alunos a entenderem a função de cada um e também como funcionam os sensores. Entre as criações estão os robôs com sensores de faixa, cor, presença e até um trator equipado com sensor de luz. Funciona com base na luz. Dependendo de onde você apontar a luz, ele vai ir para uma certa direção. Isso a gente programa tudo ali no computador, na hora, e a gente sempre testa antes, obviamente. Os estudantes também aprendem a programar, uma etapa que exige concentração e precisão para que os comandos funcionem do jeito certo. Eu consigo ter mais uma técnica de mexer com os robôs, né? E na programação também. E eu aprendi também a programar bem com o professor e o professor foi ensinando, né, cada vez mais. O principal objetivo é preparar esses alunos para um agronegócio mais moderno, automatizado e sustentável. Por meio da montagem e programação de robôs, eles desenvolvem implementos agrícolas como colheitadeiras e tratores, equipados com sensores e servomotor que otimizam o desempenho no campo. Através disso aqui é como se fosse um estágio para a vida, não é? Porque você vai está trabalhando aqui, é um incentivo para se capacitar futuramente aí nas tecnologias, né, voltadas ao campo, né? Que hoje, seja no campo, na cidade, você está muito presente, né? Então, assim, é necessário você ter essas tecnologias, né? É necessário você estar atuando, né? Você está assim, buscando conhecimento dia a dia. Isso aqui é um princípio, né? Uma base para o futuro deles aí, de repente buscar, né, outros conhecimentos, né, novos conhecimentos do mundo das tecnologias, que é amplo, né? Hoje é bem amplo. A colheitadeira, equipamento essencial no campo, também ganha protagonismo na sala de robótica. Com luzes, movimento e sistemas programados pelos alunos, ela reproduz em miniatura o trabalho das máquinas reais. O desempenho impressionou tanto que já rendeu premiação ao projeto. Essa competição nós trabalhamos a modalidade, né? O robô, modalidade artística, né? No qual a gente ficou em primeiro lugar. Foi trabalhado também os robôs, né? Robô sumô, né? Foi trabalhado sensor de pista, que é bem difícil também. Então foram várias modalidades, né? E assim, por sorte nossa também, né? A gente ficou em primeiro lugar, né? Foi muito bacana, né? Eles ficaram muito satisfeitos, né? A gente também, porque é um trabalho feito, né? Foi um trabalho, né, bacana que surtiu efeito, né? A gente conseguiu o troféu, né? Iniciativas como essa preparam os futuros profissionais para um agronegócio mais inovador, sustentável e eficiente, onde tecnologia e campo andam lado a lado. Uma pesquisadora que transforma ciência em solução para um agro mais sustentável. Conheça a Tarsila Silva, da Embrapa Agropecuária Oeste, que dedica a carreira a unir produtividade e preservação ambiental na piscicultura. Uma história de paixão pelo agro. É dentro destes tanques que a ciência mergulha no universo da tilápia. Peixe de crescimento acelerado e presença garantida nas mesas brasileiras. A pesquisa busca entender como a nutrição pode fortalecer ainda mais esse gigante da piscicultura. A gente hoje trabalha com a qualidade dessa ração, entendendo o quanto que o animal aproveita da ração, quanto que de resíduo que ela gera, os ingredientes que favorecem mais o desempenho e menor emissão de resíduos. E esses resíduos, como que eles vão se comportar no ambiente em termos de produção de gases. Então, sabendo o impacto no desempenho, o impacto no ambiente, para a gente encontrar ali o meio do caminho que seja economicamente viável, mas também ambientalmente correto e que entregue para o produtor o desempenho para que ele também tenha uma vida e umas boas condições de vida, né?
Cada detalhe é calculado. 16 tilápias por tanque, água mantida a 28 graus Celsius, alimentação 2 vezes ao dia, com rações formuladas pelos próprios pesquisadores e tratamento por recirculação, garantindo qualidade e pureza. Além de quantificar essa ração, esse consumo diário de ração, a gente também quantifica o quanto de fezes que eles geram, para ter ideia de quanto que a ração está influenciando, quanto que ela vai emitir, né, em termos de resíduos. Depois a gente, de posse dessas fezes, a gente analisa também as fezes em termos de qualidade, para saber também o que tem nessas fezes. E depois a gente submete a um processo que a gente vai conseguir saber a geração de gás potencial desse resíduo. Por trás da pesquisa está a dedicação de Tarsila Souza de Castro. Neta de sitiantes, desde cedo ela aprendeu a valorizar o campo e o cuidado com os animais. Por volta de uns 5 anos, meus avós moravam no sítio, então a minha recordação é de fim de semana estar no sítio. Depois passou-se o tempo, meu pai bancário, mas ele queria ter algo diferente. E aí ele começou a criar peixes. Então ele tinha uma chácara na beira do rio Paranapanema e iniciou, foi um dos pioneiros com os tanques-rede nas águas. E eu gostava muito de animais, sempre gostei muito de animais, mas ao contrário da maioria que gosta de animais, eu não queria trabalhar com a saúde como um veterinário, não me passava pela cabeça. Então eu não me interessei, aparentemente. Depois, com o tempo, que aí eu fui vendo, na verdade, o que eu não gostaria de fazer. E aí eram muitas coisas. Não, advocacia não, medicina não, fui eliminando. Mas eu gostava muito de ciências, gostava muito de matemática, de cálculo. E aí eu conhecia os zootecnistas, a zootecnia, que engloba tudo isso. Natural do estado de São Paulo, Tarsila se graduou em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, onde também concluiu o mestrado em produção animal. A trajetória acadêmica dela a levou ao doutorado em ciências na tradicional Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, com parte dos estudos realizados no Canadá. Eu pude também aproveitar muito o meu doutorado numa instituição muito boa, que, como a do mestrado também, a graduação, mas uma universidade diferente. E aí também eu pude aproveitar muito, foi muito gratificante poder estar ali e também muito enriquecedor para a minha formação. Ali eu tive bastante autonomia, tive que desenvolver bastante habilidades em termos de gestão de projetos, em termos de condução mesmo, que me fizeram melhor profissionalmente também. Há 12 anos, a pesquisadora encontrou na Embrapa Agropecuária Oeste o espaço para transformar conhecimento em resultados, realizando um sonho de carreira. Quando eu prestei o concurso da Embrapa, foi logo no início do meu doutorado. Eu prestei até como mestre e só fui chamada 3 anos depois, bem quando eu defendi e quando eu estava indo para o Canadá. E aí, quando eu fui chamada para vir para cá, eu, claro, declinei a bolsa do pós-doc e vim para cá. Tive algo muito bom, né? Porque eu já admirava muito a instituição, então quando eu vim para cá, numa região também que eu já conhecia e gostava, eu fiquei muito feliz. Tarsila vê na tilápia um pilar da piscicultura nacional. Ela acredita que com nutrição de qualidade e pesquisas constantes, o setor vai superar desafios e seguir crescendo. Tenho uma ideia de que a gente precisa melhorar a qualidade das ações, porque eu trabalho com nutrição e eu quero otimizar isso. Mas eu vejo que o mercado ele tem que exigir, ele tem que saber o que ele quer e a gente tem um longo caminho para chegar aí. Porque para o produtor saber o sistema de produção que é mais adequado para ele e que ração que é mais adequada ao sistema de produção dele,
é um passo que a gente precisa ter definido e precisa ser mais trabalhado. Mais que uma profissão, a zootecnia representa para ela um compromisso: produzir respeitando o bem-estar animal e a sustentabilidade do agro brasileiro. Se eu conseguir trabalhar também de uma forma que o ambiente seja favorecido, muitas vezes o produtor ele pode ser bonificado por isso. E isso pode motivá-lo a trabalhar com o lado ambiental, pode trabalhar com a qualidade, para que ele ganhe o que ele precisa ganhar. É uma atividade comercial ou econômica, ele vai ter sua importância, mas que ele consiga também atender às questões ambientais, porque o futuro da produção, ela depende do ambiente. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos analisar o aumento de mais de 400% nos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais. Entenda os efeitos dessa medida. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é recuperação judicial, os benefícios e também os desafios aí para o produtor rural. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Edgar Fernandes, que é o vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial, subseção OAB Dourados, Dourados Itaporã. Doutor, seja muito bem-vindo, E para começar, gostaria de perguntar, com esse crescente cenário aí de perdas, nas últimas safras que Mato Grosso do Sul passou, tem se observado bastante esse termo, de recuperação judicial. Eu queria te perguntar, o que ela é na prática e qual o benefício, que o produtor rural tem? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui participando da entrevista. Sobre o tema recuperação judicial, nós temos uma onda crescente de recuperações judiciais no nosso país. A recuperação judicial, ela surge ali em 2005, por meio de uma legislação própria. Essa legislação própria, inicialmente, ela foi criada, normatizada, visando os empresários. Quais empresários? Aqueles do ramo de varejo, agroindustrial, fora outras atividades rurais. Dentro disso, ali em 2020, nós temos uma positivação da matéria para o produtor rural em si. Então, o produtor rural, a partir de 2020, ele começa a ter o direito ao acesso aos pedidos de recuperação judicial. E o que vem a ser a recuperação judicial? A recuperação judicial, ela é um mecanismo criado por lei que possibilita ao produtor rural que está passando por dificuldades financeiras de renegociar essas dívidas com os credores. Então, o processo de recuperação judicial é um processo em que você tem de um lado os credores e de outro o devedor, no caso o produtor rural, em que eles buscam uma conciliação no intuito do quê? De buscar uma solução para aquele cenário do produtor rural. Então, esse é o objetivo principal da recuperação judicial. E a gente percebe, doutor, nesses últimos anos, a gente viu que em relação a 2023, o ano de 2024, a gente teve aí um expressivo aumento nos números de pedido de recuperação judicial, mais de 400%. O que há por trás desse aumento todo?
Esse aumento, se a gente observar, ele surge em 2024, esse aumento, essa pesquisa. Mas se a gente observar, esse aumento ele começa a surgir ali no ano de 2022, 2023, 2024. Por que desse aumento? Porque o cenário do agronegócio é um cenário de crise. Nós tivemos aí perdas sucessivas em decorrência climática. Além do fator climático, nós também estamos enfrentando situações com retração do crédito aos produtores rurais. Além da retração do crédito, também estamos enfrentando a questão da inflação, o que tem colocado em dificuldade as negociações, fora a queda das commodities. Sim. O baixo valor da soja, do milho, dentre outras. Então, tudo isso é um cenário que agora culmina no ano de 2024 com o aumento dos pedidos de recuperação judicial. E a gente percebeu que aqui na nossa região, na região sul do estado de Mato Grosso do Sul, a gente percebeu perdas aí de 4 safras seguidas, sucessórias. E a OAB de Dourados criou a Comissão de Recuperação Judicial. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o papel dela junto ao produtor rural. Então, nós criamos a Comissão de Recuperação Judicial no âmbito da 4ª subseção da OAB Dourados, com o intuito do quê? Qual que é o objetivo da comissão? O objetivo da comissão é trazer eventos e promover a divulgação daquele tema. Então, quando a gente criou a comissão, a gente teve esse intuito. Qual o intuito? De promover eventos, palestra, difundir o tema aos produtores. Porque a gente vê que muitas das vezes o produtor ainda não tem acesso e não tem aquela segurança sobre o tema da recuperação judicial. Então, quando a gente trouxe essa discussão para a OAB, é nesse intuito, propriamente dito. Vamos colocar uma comissão própria num tema que está em alta, não só no cenário do Mato Grosso do Sul, mas em todo o Centro-Oeste e também nos diversos estados do Brasil. Vamos trazer isso para dentro da OAB para quê? Para que a gente possa promover eventos, palestras e difundir o tema para que seja de conhecimento ao máximo possível dos produtores. Ou seja, auxiliar o produtor nesse momento aí tão difícil. E o que o senhor me diz, doutor, sobre os benefícios, Quais são os principais benefícios que a recuperação judicial pode trazer para o produtor? Então, quais são os benefícios? Primeiro, os benefícios quando você acessa uma recuperação judicial para o produtor rural é aquele fôlego. Aquele fôlego que o produtor precisa. Por quê? Porque você só vai buscar uma recuperação judicial quando a sua situação já está alarmante. Porque se você estiver tranquilo na sua produção, nos seus créditos, você não tem o porquê de buscar a recuperação judicial. A partir do momento que a sua situação está alarmante, você tem credores entrando com ações de execuções, ações de busca e apreensão de maquinários, liga aquele alerta para o produtor. E qual que é a vantagem da recuperação a partir do momento que o produtor busca a recuperação judicial num processo judicial? Ele tem, primeiramente, um período ali em que essas ações de execuções e essas buscas e apreensões de maquinários ficam suspensos. Olha. Por qual período isso fica suspenso? Em regra, a partir do momento do ingresso da ação judicial, o juiz fixa um prazo de 180 meses de suspensão dessas ações de execuções e das constrições dos bens do produtor rural. Uma forma aí de blindar o patrimônio, É uma blindagem do patrimônio. E isso dá o fôlego para o produtor. Lógico, o produtor, a partir do momento que entra com a recuperação, ele tem que ter a ciência que ele vai ter essa blindagem, mas, porém, ele continua a atividade e buscando capital para lá na frente, depois do período de blindagem, negociar uma forma de pagamento. Então, assim, é super importante para o produtor, nesse momento, a recuperação por causa disso. Nós temos essa blindagem, 180, podendo ser prorrogável por mais 180, conforme a legislação, que traz essa segurança, esse fôlego. Opa, eu não vou ter um risco ali de ter uma constrição num bem. Opa, eu não vou ter ali uma possível execução e uma penhora ou bloqueio das minhas contas. Então, tudo isso traz essa segurança para o produtor durante esse período. Essa recuperação judicial, ela é para todo produtor? O que o produtor rural ele deve ter de ponto de atenção aí antes de fazer esse pedido?
Olha, a recuperação judicial, conforme eu mencionei lá no início, ela inicialmente surgiu para as atividades empresariais, agroindustrial, empresariais, varejo. Depois, com o avanço da legislação, em 2020, nós tivemos essa alteração legislativa que permitiu o produtor rural acessar a matéria da recuperação judicial. Lógico, o produtor rural, pessoa física, ele não pode ter o acesso à recuperação judicial. Ele precisa fazer uma migração para pessoa jurídica. E como que ele avalia esse cenário para se pedir uma recuperação judicial? Esse cenário, quem precisa fazer a avaliação é o produtor rural junto com especialistas. Então, o produtor rural, quando ele avalia que o cenário dele é uma dívida crescente e ele já não tem mais condições de honrar com aquelas dívidas, liga-se um sinal de alerta para quê? Para buscar o acesso à recuperação judicial. Então, esse cenário é muito interno. O produtor ele precisa avaliar as condições dele, tanto para pagamento, como projeções futuras daquelas dívidas. Então, ele que faz essa avaliação. Lógico, precisa ser ter especialista, tanto da parte jurídica, como da parte contábil, como da parte econômica, para fazer toda essa análise do cenário. Lógico, hoje a constante, o crescimento das dívidas dos produtores tem alavancado o número de recuperações judiciais. Outra dúvida, doutor Edgar, é em relação à atividade do produtor rural, né? Durante a recuperação judicial, ele continua suas atividades normalmente, né? Ele continua plantando, colhendo, enfim, ele continua com as suas atividades de praxe, digamos assim, né? Perfeito, Valéria. Muito boa colocação. Qual que é o objetivo da recuperação judicial? O sorgimento empresarial e o sorgimento do produtor rural. O que é o sorgimento? Ele se manter ativo. Porque não é interessante num cenário, tanto para questões tributárias, tanto para empregos, porque o produtor rural emprega, que ele não consiga honrar com os compromissos. Então, para que ele consiga honrar com os compromissos, ele precisa estar ativo. Então, durante o período da recuperação judicial, nada mais obrigatório do que o produtor rural continuar produzindo. E lógico, hoje a gente tem visto um cenário que, a partir do momento que o produtor rural acessa o pedido da recuperação judicial e tem o seu deferimento, nós temos investidores que trabalham com investimentos para produtores rurais e empresários que estão em recuperação judicial. E o que o senhor diria para o produtor rural que está em casa nos assistindo e que está aí, né, com medo de perder sua fazenda, enfim, seu patrimônio, porque está endividado? E o que o senhor diria, né, para esse produtor que está nessa situação em relação à recuperação judicial? Eu gosto de colocar nas consultas que a gente é procurado, que muitas das vezes o produtor ele fica receoso de expor a situação dele, certo? Ele tem aquele receio, principalmente na nossa região, porque às vezes você tem um produtor que entra com a recuperação judicial e tem um credor que é vizinho de fazenda. E tem aquela estigma, aquela vergonha. Então, geralmente, quando a gente é consultado pelo produtor, a gente sempre observa isso. Então, o que a gente orienta? Não deixe para o último momento. A partir do momento que você faz aquela avaliação interna que eu mencionei há pouco, olha, eu estou aqui numa situação de extrema crise. Procure o auxílio do advogado, do contador, do economista. Para quê? Para quanto antes procurar o acesso ao encaminhamento. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Semear MS, né, no bate-papo com o produtor. Te convidar mais vezes para estar conosco falando desse tema que eu tenho certeza que gera muita curiosidade aí para os produtores rurais. E para encerrar, doutor, diante de tanta informação que a gente vê, muitas vezes informações até distorcidas, onde é que o produtor rural ele pode buscar informações corretas e seguras sobre a recuperação judicial? O que nós temos visto na prática é que estamos enfrentando muitos aventureiros no tema. Então a gente sempre tem orientado nas consultas dos produtores, estude com
com critério os profissionais que procurem. Ou ainda, a comissão da OAB está à disposição para orientar, para passar as informações. Ou o próprio produtor, ele tem o seu advogado, o seu contador de confiança. Marque reuniões, converse com essas equipes que já são mais próximas do produtor. Porque a gente vê aí um cenário de recuperações, mas também vê um cenário em que muitos aventureiros orientam de forma errônea os produtores nesse momento. Então, assim, é uma análise interna que o produtor precisa fazer. Além dessa análise interna da situação dele, procurar pessoas de confiança, analisar o currículo daqueles profissionais, tudo isso. Tá certo, e procurar sempre a orientação da OAB, né? Que é um local seguro para se buscar informações jurídicas, enfim, tirar dúvidas. E a OAB de Dourados, né? Muito acessível aqui no centro da cidade. Doutor, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. E tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!